Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Foi engraçado porque eu fiz eu tava tentando fazer o comecinho da gravação e toda vez que eu tava tentando fazer o comecinho, tinha uns cachorros que estão latindo bem alto aqui próximo, né? Aí eu falei assim, vai assim mesmo. Então, se você ouvir alguns cachorrinhos latindo, eu não posso fazer nada. Eu falei assim, eu não consigo esperar com que eles se acalmem, né? Porque vai saber a hora que eles querem latir, né? Mas tudo bem, vai assim mesmo. Então, se você tiver no seu fone de ouvido surround sound especial que você comprou no OLX, será que alguém compra no OLX ainda? Você tá com o seu superfone que veio do Shopee. Aí você tá ouvindo, nossa, meu superfone captou 3 cachorrinhos latindo. Então, desculpe, tá? Provavelmente isso vai acontecer mesmo. Mas a gente tem umas coisas para falar aqui. Na verdade, como sempre, não tem muito assunto estipulado, mas quando eu chego aqui a gente acaba... Já tô pensando em algumas coisas pra gente falar aqui, né? Esses dias eu falei com uma pessoa que ela tava falando a respeito de como que ela entrou na igreja, né? E ela comentou que quando ela entrou, ela estava recebendo a visita dos missionários na casa dela, como a maioria, né? Os missionários batendo porta a porta, tal, até que chegou na casa dela, tal. Ela falou uma coisa que não é novidade para ninguém, mas eu acho que é um assunto que a gente pode dar uma navegada por aqui, né? Ela contando que quando os missionários começaram a dar as palestras e falando sobre família, aquela coisa toda, ela falou que foi preenchida, né? Foi preenchida em um vazio que ela estava vivendo. Ao cachorrinho, eu sei que você está ouvindo aí, mas desculpe. Mas essa pessoa falou que ela acabou ouvindo umas palavras que preencheu. Ela falou assim, nossa, parece que tudo aquilo de família eterna, viver com todo mundo no mundo vindouro, com quem eu amo. Aí ela acabou falando que preencheu um vazio. Na verdade, esse vazio que as pessoas buscam, a gente existe... o ser humano, ele tem um vácuo dentro de si, que é aquilo que suga os espaços a serem preenchidos. Então você está completo ou você sempre tem algo para ser preenchido, né, em você. Então a gente acaba sugando as coisas em que a gente sente que falta. Então se você, por exemplo, você está carente, isso aconteceu muitas vezes, né? A gente que trabalha com terapia, muitas das vezes, por exemplo, uma mulher, um homem, qualquer pessoa, né, fala, estava sentindo um vazio e tal pessoa chegou na minha vida e preencheu aquele vazio e agora eu estou mais completo. Só que como algumas vezes, né, nesse exemplo que eu estou dando, dá errado, por exemplo, eu estava sentindo um vazio, coisas que a gente ouve em terapia também, né? Estava sentindo um vazio, aí de repente apareceu aquela pessoa e preencheu a minha vida, só que ela não era, depois de um tempo eu vi que ela não era nada daquilo que eu pensava. Aí a pessoa tem uma decepção. Se a gente for pensar, as coisas na igreja seguem essa mesma linha. Por quê? As pessoas estão lá em suas casas, vivendo suas vidas, de repente bate uma dupla de missionários ou missionárias e da igreja mórmon, por exemplo, e vai bater lá e vai começar a falar de família, que ela pode ficar junto com a família. E às vezes aquela família ou aquela pessoa está precisando ser preenchida por algo dessa natureza. E ela fala, poxa, encontrei, agora estou sendo preenchida do verdadeiro amor em que eu posso ficar com a minha... Só que ao longo do tempo, lógico que não é com todo mundo, mas ao longo do tempo, vivendo, por exemplo, na corporação mórmon, você acaba vendo que não era tão daquela forma que você pensou. Não era aquela coisa genuína que você estava sentindo, que estava preenchendo, parece que não é mais daquela forma. E você depois de um tempo, você começa a sentir um vazio novamente, já frequentando assiduamente a igreja. E o que acontece? Esse vazio que vai voltando em você, só que agora está vindo com coerção e medo. Então você não larga. Então você vive muitas das vezes uma vida vazia, triste, um sorriso amarelo, daquele sorriso mórmon que a gente fala aqui, e vai vivendo dessa forma porque você já se emaranhou em tudo aquilo.
Tá vendo como é interessante a gente falar sobre isso? E acontece. Isso acontece de verdade. Da mesma forma que a gente estava dando um exemplo no relacionamento, que as pessoas, poxa, aquela pessoa apareceu e preencheu minha vida, a gente viveu um tempo juntos, foi maravilhoso no começo, só que depois eu fui descobrindo os defeitos, o que ela realmente é por dentro e tal, e acabou sendo uma decepção. Só que, por exemplo, como nos casos, às vezes, muitas das vezes também, nos casos de relacionamento, a pessoa já fica difícil romper depois, mesmo vendo que não era tudo aquilo que ela pensava. Aí envolve filhos, já tem um emaranhado de um monte de coisa, aí fica difícil separar. Também acontece com a corporação mórmon. Vem os missionários, te mostram tudo aquilo, preenche, aí você, pô, que legal, e começa a frequentar a igreja, que legal, amigo, responsabilidade, chamada e não sei o que tem, tal. Só que aí você começa a ver que te suga demais, você começa a ver Lúcifer olhando no seu olho e se sente coagido e tal, e isso muitas das vezes pode causar aquele vazio de novo que a gente está falando aqui. Se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, eu sei, é porque isso existe. Às vezes, aí não tem jeito, né? Porque assim como o relacionamento, mesmo que depois que você descobre, muitas das vezes, nem todas, mas muitas das vezes fica difícil você sair, se separar disso que está te fazendo mal, também na igreja fica complicado, porque você vai se emaranhando tanto, você vai pagando dízimo, você vai limpando a capela, você vai tendo chamados, e vai se emaranhando e o templo, e Lúcifer olhando, pô, fica aqui que senão você está na roça, né? Geralmente é isso que Lúcifer quer dizer, né? Estarão sob meu poder se não fizer tudo. Na verdade é isso, né? O Lúcifer tá querendo falar assim, ó, você fica aqui na igreja fazendo tudo, você está na roça. Então não tem jeito, tá vendo? É complicado. Aí o vazio volta, aí você volta realmente com esse vazio, um vazio interior, só que agora com coerção e medo que não te deixa sair, você vai estar ali sempre fazendo e nunca está acontecendo para você. É complicado isso, é triste, porque quando te prende dessa forma, aí não tem mais jeito. Aí só, a não ser que você rompa a barreira, pule o murinho que a gente fala aqui do conhecimento, que muitas das pessoas aqui falam assim, mas que tipo de conhecimento que é esse? É realmente pôr a mão na massa, né? Estudar. Eu deixo sempre, por exemplo, na descrição no YouTube, uma porrada de material. Os materiais que você pode dar uma olhada ali e pesquisar, e que seja só um pontapé. Na verdade, você vê alguma coisinha aqui, outra ali, e por você mesmo você vai achar um monte de coisa também. É que tem que um pouco, tem que ter um pouco de força de vontade, porque se você tá com uma preguiça também de ficar lendo artigo, essas coisas, vai ser difícil para você. Mas é o único jeito, né? Aqui a gente tenta trazer um pouquinho mais diluído, né? Sem ser tão maçante. A gente vai, fala como é que foi a história do banco que Joseph Smith criou, sobre a poligamia, o que Emma achava da poligamia de Joseph Smith. A gente consegue trazer isso mais resumido, mas se você quiser ir a fundo, aí você vai ter que despender um tempo mesmo e ir atrás disso. E tem. Material tem. Coisas que eram difíceis décadas atrás, tá? E uma coisa boa, né, olhando pelo sentido de esperança, é que quando você está sentindo esse vazio novamente como membro da igreja, sabe? Tinha um vazio lá atrás, foi preenchido com o que a igreja promete. Aí você começa a frequentar, vê que não era muito igual aquilo que você esperava, mas sente o vazio de novo, só que agora já preso nas amarras. E a coerção, o medo. Mas se você consegue romper a barreira, pular um murinho, você consegue arrumar isso que precisa ser preenchido novamente, só que agora sem as amarras de novo da corporação. Então muitas das pessoas que estão nessa fase, não foi legal para mim, muitas das coisas que aconteceu dentro da igreja, da corporação mórmon, agora eu saí, aí tem uma vida nova novamente, aí você consegue preencher novamente, só que agora sem coerção, sem medo, agora você não cai mais em qualquer ladainha. Então se você fizer isso, tem esperança. É que às vezes os membros da igreja que me ouvem aqui só para criticar, às vezes você está me ouvindo no Spotify, eu sei que tem bastante, muitos membros que ouvem. E aí você está pensando assim, mas é isso aí mesmo, tal. Na verdade, a gente é preenchido com o evangelho de Cristo e tal, e é assim que a gente tem que viver, porque estamos... Na verdade, você sente isso porque você fica tão bitolado naquilo e pronto. Mas se você realmente parar para pensar em muitas das coisas, ou dar atenção para a pulga atrás da orelha, que eu sei que aparece de vez em quando, mas vocês não dão atenção, como eu não dava, né, também, atenção para muitas das vezes, mas se um dia acontecer você der atenção, você vai ver, talvez não é o melhor preenchimento interno que eu precisava, essa corporação aqui.
E a saída da corporação, você tem que entender que você pode ter uma vida feliz depois. Se eu não me engano, eu estava falando com o meu amigo Marcelo Ribeiro, né? A gente conversando por WhatsApp um tempo aí. Marcelo, se você estiver ouvindo aí, um abraço, meu amigo. Do canal Mormonismo Sem Censura, né? Marcelo Ribeiro. A gente estava trocando no WhatsApp, tal, batendo um papo. E é legal, porque ele estava falando como que tá a vida dele depois que saiu da corporação, tal. E é legal que os laços da corporação não o prendem mais. E ele está vivendo uma vida feliz, ele faz as coisas que ele gosta, com a família. Aí a gente acaba vendo que o preenchimento verdadeiro vem por você mesmo e as coisas que você busca. Não por uma corporação que está te prometendo mundos e fundos, e isso não vai acontecer. E lembre-se sempre, se não acontece, ainda a culpa é sua. Eu tô te lembrando aqui agora de alguns... Sabe aqueles testemunhos no primeiro domingo? Reunião de testemunho? Eu lembro que até hoje, eu acho que eu ouvi esse testemunho mais ou menos uns 20 anos atrás. Uma mulher, numa ala que eu frequentei, era o primeiro domingo do mês, ela foi deixar um testemunho. Hoje eu vejo diferente. Na época eu ouvi lá, entrou para um lado, saiu do outro, mas eu estava lembrando hoje, esses dias disso aí. É interessante que ela estava falando algo como assim, eu faz alguma coisa assim, né? Ela já era uma senhora, ela falou assim, não sei, coisas assim, faz 25 anos que eu venho e dou aula não sei aonde, eu dou aula aqui, dou aula ali na igreja, faz 25 anos que eu dou almoço para os missionários, que eu divido com os missionários, e faz 25 anos que eu cumpro a lei do dízimo, que eu dou ofertas generosas de jejum, que eu venho ajudar, tudo que pede, dou carona, não sei o que tem. Ela começou a falar que, por exemplo, por 25 anos ela fazia muita coisa. E o interessante de tudo é que ela fala no livro de Mormon, nunca deixou uma noite familiar para trás, de ler as escrituras todos os dias, por 25 anos, leu o livro de Mormon e não sei o que tem. E o interessante no final, uma coisa que hoje me chama a atenção e hoje eu entendo isso, é que no final ela falou assim, e até agora ainda estou esperando ser abençoado e eu sei que isso vai acontecer. Ela falou algo como assim, eu sei que eu tenho que me esforçar mais. E eu pensei muito sobre isso, sabe? Hoje eu vejo diferente o que ela falou ali. Vejo muito diferente. Na verdade, a culpa é sempre sua e você às vezes está buscando uma coisa que não acontece. A tal da segunda milha que nunca chega e você fazendo. Se a gente for tomar como exemplo o que ela estava falando ali, ela passou 25 anos fazendo tudo que a corporação pede para que aconteça o prometido, não é verdade? Próspero, vai ser abençoado, tal. A mulher ainda estava ali simples, né, com uma vida humilde, esperando algo do seu esforço e não acontecia. É interessante lembrar dessas coisas, sabe? Porque, na verdade, eu ouvi isso uma vez, bem categoricamente, porque ela estava falando e marcou para mim hoje, por isso que eu lembro desse dia. Mas quantas pessoas acontece a mesma coisa? Poxa, eu vou lá, vou servir no templo, dízimo e tal, vou fazer de tudo que o bispo pediu, vou fazer, e vou dar ali a rona, vou lá fazer visita, e tralalá e trileli, tralalá e trileli. Você faz. Você fala, não, ainda vai chegar. Se não chegou é porque eu não estou fazendo direito. E culpa em cima de culpa. Uma das piores dores que o ser humano tem é colocar culpa sobre si mesmo. Isso acontece. Às vezes vira até dor física. Você começa a ter dor nas costas, tal. Se você procurar, você vai ver que várias pesquisas acontecem isso. Problemas emocionais, quando a gente carrega muitas coisas nas costas, as dores viram físicas, né? E é complicado isso. Então a igreja está sempre querendo preencher você com alguma coisa, só que você não tem o retorno. Ah, mas tal fulano lá se batizou e depois de 10 anos ele ficou rico. Algumas pessoas esse dia falaram isso. A gente estava conversando sobre algumas coisas, né, com os amigos.
Mas por quê? Às vezes mas ninguém via. Pô, a pessoa, foi à igreja. Pô, ela estava estudando, ela arrumou um emprego legal, se esforçou. Assim como qualquer outra pessoa que a gente conhece, e agora excluindo a Corporação Mórmon disso, a pessoa que a gente conhece por aí, tá estudando, se esforçando, tal, ela também vai ter a sua oportunidade, porque ela está indo atrás do que é bom para ela. Agora, aquela irmãzinha que estava por 25 anos limpando a capela, dando almoço para os missionários, dando aula quando precisava, e fazendo visitas, e dízimo, e ofertas, e fazendo tudo, ela estava negligenciando o que poderia realmente fazer diferença na vida dela. Ela estava negligenciando a sua própria vida para a Corporação Mórmon. Parece simples, não é verdade? Mas quem aqui está me ouvindo aqui que sente que já negligenciou sua vida por causa da Corporação Mórmon sabe que isso dói. E sabe que isso dói. É um tempo que não volta. Aí depois, se você realmente um dia cair na real, agora eu tenho que fazer um pouco mais rápido porque não tenho tanto tempo. Então é complicado, são coisas que a gente precisa falar. É sempre aquela história, preenchendo com uma coisa que depois você vai sentir um vazio, às vezes até pior, só que aí já com um monte de amarras. Meu objetivo aqui não é tirar você da igreja, você que é membro e está me ouvindo, falando essas coisas. Mas sei lá, pense em algum dia mais em você. As coisas podem começar a acontecer, mas quando você se tornar o personagem principal da sua vida, quando os esforços que você faz possa ser para você. Mas estou trabalhando para Cristo. Você que acredita em Cristo, Cristo é meu Salvador, aquela coisa, você pode acreditar tranquilamente nisso. Acho que até, assim, se a gente for também ser um pouco mais racional, é difícil ser racional, tá? Mas, por exemplo, Cristo, falando em Cristo, o que Cristo ia querer para você? Que você se esforçasse para você ter o que você precisa nessa terra, ou se esforçasse pensando por uma corporação que usa o nome dele? É complicado, sabe? A gente pode até falar isso para as pessoas que acreditam ou não em Jesus Cristo hoje, porque é assim. Pense mais em você, joga você para cima. As pessoas falam, eu só precisava do empurrãozinho. É lógico, mas para de dar um empurrãozão para a igreja, empurra você mesmo. O impulso tem que vir de você. Se você ficar esperando sentado, limpando a capela e fazendo as coisas que pede, e o seu tempo, e as coisas que você despende isso. É triste, porque eu conheci pessoa que parou a faculdade por causa da igreja. Eu já vi pessoa parar uma faculdade porque falou assim, olha, eu fui chamado como conselheiro no bispo e eu preciso parar, porque eu preciso dedicar mais o meu chamado. Eu parou de estudar. O que vocês acham disso? Eu tô falando uma história verídica, pessoa que eu conheço até hoje. E aí? Pessoa que conseguiu uma oportunidade que ele sempre buscou de trabalho. Mas sabe o que aconteceu? De vez em quando tinha que trabalhar no domingo. Quando ele perguntou para o bispo, pedindo um conselho, o bispo falou, não é o melhor lugar para você, porque já está começando errado. Você vai ter que deixar de frequentar a igreja alguns domingos. A pessoa desistiu de ir para esse trabalho. Também conheço esse caso, conheço essa pessoa. Hoje ele não está numa situação muito boa financeiramente. E aí? Até você, que é membro da igreja, que está me ouvindo falar isso, você sabe que você tem que pensar mais em você. Talvez a bênção que você está esperando é você esforçar-se para si mesmo. Parou para pensar nisso? Vou repetir. Talvez a bênção que você está esperando de prosperidade, por exemplo, ela vai vir só de você. É o esforço seu, essa é a bênção. Só que você não percebeu ainda. Você está terceirizando a sua bênção. Isso é verdade, né? Você está terceirizando o que você quer. Eu quero que dê certo para mim, tal, um trabalho, melhores condições. Mas você quer terceirizar. Deixa eu trabalhar para a corporação, depois eu recebo isso de volta. Espera sentado muitas das vezes, viu? Bem sentado, deita. Vai demorar um pouco. É difícil fazer as pessoas entenderem isso, que eu entendo, tá? Porque eu tava assim por 40 anos. É que ainda deu uns 5 minutos em mim, né? Um dia, deu uns 5 minutos em mim que eu falei assim, agora eu preciso trabalhar, preciso me esforçar, estudar. E mesmo dentro da corporação eu acabei fazendo. Mas muitas das vezes as pessoas param, travam.
pessoas travam mesmo, não vou, travei. E acontece. Às vezes a gente está andando para frente, ou melhor, às vezes a gente pensa que a gente está andando para frente na corporação Mormon, a gente pensa que a gente está correndo lá para frente. Às vezes o sentido é o contrário, você está correndo para trás. Não terceirize suas coisas, não. Se você quer um sucesso na vida, faça por você mesmo. Encurta o caminho. Em vez de você doar tudo para a igreja, para ver se você recebe depois, que tal doar todos os seus esforços para você? Acho que Cristo olhando... Agora, deixa eu dar minha opinião. Acho que Cristo olhando você se esforçar mais para você mesmo do que para uma corporação bilionária igual a Corporação Mormon, ele ia ficar mais feliz. Você acredita em Cristo? Então deixa eu dar minha opinião sobre isso. Acho que ele ficaria mais feliz de ver você esforçar-se para si mesmo. O que você acha? Queria saber o que você acha disso. Se você está no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, comente, vai até o YouTube. Se você já está no YouTube, comenta. Queria saber o que você acha disso. Comenta alguma coisa a respeito aí do que a gente falou, tá? Pra gente conversando. É muito legal ver os seus comentários, tá? Tá vendo? São coisas importantes a gente falar. Não vamos deixar de passar essas coisas. A Igreja Mormon quer preencher o seu vazio. Se você deixar, ela vai entrar. Só que depois lá dentro, aí o vazio volta e é aquele negócio. E aí? Já é um vazio, só que preso com amarras de coerção e medo que é difícil se libertar. Não é com todo mundo também, né? Eu tenho que deixar de fora alguns. Mas isso acontece com muita gente. Muita gente que me ouve aqui nesse podcast passou muita coisa. Naquela época, quando eu frequentava a igreja, eu achava que era uma coisa tão boa. Quantas vezes você ouve isso? Aí depois sofreu fofoca, disputa de cargo, coerção, medo. Aí dói. Aí chega naquele momento, ou eu fico vivendo lá dentro, preso com vazio, um sorriso amarelão mormon, ou você pula o murinho que tem um campo florido lá. Só que às vezes não quer pular, né? Ficar aqui dentro do quadradinho. É uma coisa que a gente precisa pensar. Se você está na igreja, me ouvindo, só queria que você pensasse nisso, nesses exemplos que eu dei aqui, tá? Esforça mais por você. Volto a falar, minha opinião é que Cristo ficaria feliz mais ainda de você jogar todos os esforços da sua vida para você. Ele vai te ver progredindo, crescendo, porque você está correndo atrás disso. Não terceirize sua vida, não. Eu vou dar um nome para esse episódio aqui. Não terceirize a sua vida. Pode ser? Aí você vai entender por que está esse título. Não terceirize a sua vida. Eu quero ficar bem. Eu vou doar tudo para a igreja, meu tempo, meu talento, aquela coisa do tempo, né? Meu talento, meus bens para a igreja, depois eu recebo uma bênção. Aí você não recebe, fica igual aquela mulher com 25 anos, falando que fez tudo e está esperando ainda acontecer. E se der errado, ainda o problema é dela. Tá vendo como é que é as coisas? Vamos fazer o seguinte então, pessoal. Comente o que você acha disso, tá? Vai no YouTube, comenta, os comentários ali é fantásticos. E é isso. Foi importante o que a gente falou hoje, hein? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.